Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a temperatura do ar como fator agronômico, qual a sua influência, tá? Então, começamos a pensar o seguinte, a temperatura do ar ela influencia na dormência de algumas plantas, por exemplo, no caso aí da macieira, ela precisa de um período de dormência para retomar a produção de flores e tal. O ciclo vegetativo das culturas, né? Por exemplo, influencia aí na velocidade de desenvolvimento da planta de milho, por exemplo, no ciclo reprodutivo dos insetos. Tá? Então a gente tem aí os insetos tendo o seu ciclo biológico alterado pela temperatura do ar, tá? E também o conforto térmico aí que está relacionado com a produtividade animal, também está relacionado com a temperatura do ar. Tá? Vocês vão ver aí, às vezes, em alguns folders, alguns folhetos aqui, ó, botando os dias exatos no inseto. Isso só é verdade para aquele local, para aquela temperatura, tá? Então, o ideal é que ou tenha a variação aqui de cada tempo, ou que não se coloque, né? Importante lembrar que deficiência hídrica, ataque de pragas e outros fatores podem levar a uma modificação aí, né, do ciclo, tá? Das culturas. Então a gente vai fazer uma previsão aí desses ciclos, mas que podem se alterar de acordo com outros fatores que não estamos controlando aqui. Vamos falar um pouquinho de soma térmica, então, ou constante térmica, para vocês começarem a entender qual é o processo aí. Como é que funciona isso? Primeiro vamos entender o que é grau-dia. Grau-dia é a quantidade de energia que uma espécie necessita para atingir um determinado estágio fenológico ou desenvolvimento. Tá? Então é como se ela fosse guardando a energia que tem na temperatura, vamos dizer assim, e quando chegasse naquele limite, ela mudasse o estágio fenológico. Tá? Isso vale para plantas e para insetos também. E aí a gente tem como calcular isso. Então, grau dia é igual à temperatura máxima do dia mais a mínima dividido por 2, ou seja, temperatura média. Então, grau dia é igual à temperatura média menos a temperatura basal. E o que é a temperatura basal? Basal mínima nesse caso aqui. A temperatura basal, por exemplo, do milho aqui, a gente pode ter a máxima, que é 46 graus, e a mínima, que é 10. A temperatura basal é o momento em que a planta, ou que o inseto, no caso, não se desenvolve mais, ele está parado. Tá? Então, numa temperatura abaixo de 10 graus, ou melhor dizendo, a 10 graus, é como se o milho estivesse hibernando. A quantidade de energia que ele recebe é a mesma que ele gasta para se manter vivo, então ele não cresce. Tá? Abaixo da basal mínima, a gente tem aí um risco de morte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, e acima da basal máxima também. Tá? Então, esse meio aqui é onde eu tenho o acúmulo de grau dia, que é o acúmulo de energia pela planta, por assim dizer, ou pelo inseto. Tá? É importante falar que isso não vale para insetos que vivem parte da sua vida no solo, tá? Porque eu teria que calcular então a temperatura do solo e não a temperatura do ar, como a gente está fazendo aqui. Né? Naquele pedaço da vida dele que ele passa no solo, a gente tem que usar a temperatura do solo. Então isso é verdade para quase todos os insetos, menos para esse tipo. Então, a constante térmica ou o grau dia acumulado, né? Grau dia acumulado é simplesmente a soma dos graus dia. Bem simples, né? E o outro conceito que a gente tem é de número de horas de frio, que é a quantidade de frio requerida para um término de um repouso ou início de um novo ciclo reprodutivo, como a foto que eu mostrei para você lá da macieira. Existem outras plantas, né? Mas um exemplo da maçã é bem típico. Tá? Então, a temperatura crítica da macieira é 7 graus. Existem plantas que a temperatura crítica é 7, outras são 13 graus. Tá? Normalmente se utiliza essas duas. E aí eu vou precisar do número de horas de frio que passou abaixo dessa temperatura aqui. Claro que isso depende da variedade. Por exemplo, no caso da macieira, tem variedades que vão de 250 a 1.700 horas. Inclusive, tem algumas que já estão sendo desenvolvidas aí pela Embrapa que parece que podem ser cultivadas em climas mais quentes, que não necessitam de horas de frio. Mas é basicamente isso daí. É o número de horas que passa abaixo de uma determinada temperatura.
Bom, vamos dar um exemplo aqui. Como eu disse para vocês, a gente tem plantas que precisam de número de horas de frio abaixo de 13 graus e outras que precisam de número de horas de frio abaixo de 7 graus. Para dar um exemplo para vocês aqui, eu peguei um gráfico de temperatura, estão vendo aí? Ó? Temperatura do ar desceu, subiu no mesmo dia, né? Que é as horas do dia. Então, se a gente for medir a quantidade de horas abaixo de 13 graus, a gente tem 17. E abaixo de 7 a gente só tem 9. Então, plantas que são mais exigentes em frio aqui, a gente tem que considerar esse ponto. Plantas menos exigentes em frio, a gente considera esse outro ponto. Mas é basicamente a soma mesmo, tá? Contado. E os graus dia é isso aqui, ó. A gente tem a temperatura basal mínima, a máxima, tá? E a gente tem aqui muito próximo da temperatura basal mínima uma zona de hibernação, tanto para as plantas como para os insetos. E próximo disso a gente tem uma temperatura letal, né, que abaixo disso o inseto ou a planta vai morrer. E do mesmo jeito na temperatura basal máxima, tá? Então B maiúsculo é máxima, B minúsculo é mínima. E a gente tem essa zona de estivação aqui que pode ser reversível, ou seja, a planta ou o inseto ela está aqui, mas ainda não morreu, né? A não ser que passe muito tempo aqui. Mas se chegar na temperatura letal, eles vão morrer. Tá? A gente tem uma temperatura ótima, né? Claro, mas dentro dessa temperatura aqui, entre a mínima e a máxima, a diferença é muito pequena. Então a gente considera tudo isso como sendo praticamente igual. Ok? Na hora de fazer essas contas. Aqui a gente tem um exemplo de número de horas de frio abaixo de 7 graus necessários para algumas espécies, para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho uvas que não precisam de nada de hora de frio, tem uvas que precisam de 1.300 horas de frio. Tá? Eu tenho maçãs, como eu disse para vocês hoje, já que tem zero, e que precisam outras de 1.700. Então depende muito da variedade que eu estou utilizando também. E sobre a constante térmica, tá? Que é medida em grau dia. Eu tenho aí várias espécies, né, que vão ter a sua constante aí e a temperatura basal também muda. Estão vendo? Então a temperatura basal, por exemplo, do milho é 10, da soja é 14, a mínima. Né? Do feijão é 3. Okay? A constante térmica aí depende da cultivar, tá? Então isso aqui varia muito. Então vocês estão vendo aí que tem vários milhos, vários sojas. Se você pegar a tabelinha do milho, por exemplo, cada empresa vai ter lá a sua cultivar, vai dizer para você qual é a constante térmica. Normalmente do milho é da semeadura até o florescimento, até o pendoamento, não é até a maturação, como é o caso da soja aqui. Ó. Então tem que atentar para isso também quando vocês forem calcular a constante térmica. Você vai calcular o do milho, você vai dizer assim, ah, não, mas isso aqui está errado, porque está dando poucos dias, você não vai colher o milho com esse tempo aqui. Não, não vai mesmo, porque aqui é até o florescimento, certo? Para outras, como a uva, por exemplo, aqui, a videira, ó, da poda até a maturação. Então, eu preciso dessa constante térmica aqui, da poda até a maturação. Vamos falar um pouquinho mais de número de horas de frio, então. Né? Precisa ser esse frio intenso aqui? Não, a gente já falou disso, né? A gente tem duas exigências básicas aí, temperaturas abaixo de 7 graus ou abaixo de 13, e aí a gente tem a medida real, normalmente feita por estações meteorológicas ou por termômetros mesmo, que você vai lá marcando e anotando. Tá? Mas existem algumas estimativas. Por exemplo, para o estado de São Paulo, existe algumas fórmulas para estimar o número de horas de frio abaixo de 7 e abaixo de 13 graus, com essa formulazinha simples aqui, tá? É uma constante vezes a temperatura média do mês mais frio, que no caso lá é julho. E aí, com essa formulazinha eu consigo fazer uma estimativa então do número de horas de frio que a gente teve naquele ano. Certo? Então existem pesquisadores aí que trabalham com isso, existem empresas que fazem essa divulgação dos dados de número de horas de frio e a gente consegue então ter uma noção boa através de fórmulas matemáticas também. Tá? Para quê? Porque eu preciso saber isso aqui, ó, quando é que vai ocorrer o florescimento, quando é que vai ocorrer a maturação, como é que vai ser essa mudança aí de estágio fenológico na minha cultura. Sobre a constante térmica, né, ou grau dia acumulado, que é basicamente a soma dos graus dia, né? O que a gente tem então na constante térmica ou soma térmica? A gente tem basicamente três formulazinhas. Se a temperatura basal for menor que a mínima, a gente usa grau dia igual a temperatura média menos a temperatura basal mínima.
Se a temperatura basal mínima for maior do que a mínima, aí a gente usa outra formulazinha. E se a temperatura basal mínima for maior que a temperatura máxima, a gente considera zero. Aqui no Brasil, a gente costuma considerar as temperaturas médias, só para fazer a conta. Então, se a temperatura média for igual à basal mínima, a gente já considera zero. Se for menor, zero também. E se a temperatura basal máxima for maior do que a média, a gente também considera zero. Tá? Então, basicamente, a gente vai usar essa formulazinha aqui, com algumas exceções aí, para quem mora em alguns extremos. Então, vamos usar o exemplo só dela. Tá? Vamos pegar o exemplo da soja aqui. A constante térmica de 1920 graus dia, temperatura basal mínima de 14 graus e a temperatura média da região 30 graus. Tá? Vamos pegar uma região quente para a gente fazer a conta para vocês entenderem. Então, o ciclo da minha soja aí vai ser igual a constante térmica dividido pelos graus dia. Tá? Como é que eu vou calcular esse grau dia? Bom, constante térmica eu tenho aqui, né? E o grau dia é a temperatura média menos temperatura basal mínima. Né? Simples. Então, vamos lá. Eu tenho 1920 dividido por 30 menos 14, fecha parênteses, igual 120 dias. Então, esse é o ciclo da minha cultura da soja nessa região aqui de temperaturas médias de 30 graus. Tá? Claro que essa temperatura ela não é constante assim, ela varia. Então, a gente costuma fazer esse cálculo por dia mesmo, tá? Uma planilhazinha ou por mês, na pior das hipóteses. Só estou fazendo aqui para que vocês entendam como é a conta. Se eu for fazer por dia, simplesmente eu vou fazer um dia depois do outro essa mesma conta aqui, né? E eu vou diminuindo dessa, né? Então, nesse dia aqui, por exemplo, eu tive 16 graus, aí no outro, vamos supor que eu tive 15, aí no outro, aí eu vou somando isso, até chegar nos 1920. Vamos supor agora para uma praga, para a cochonilha, tá? Constante térmica de 420 graus dia, temperatura basal mínima de 13 e vamos continuar nesse mesmo local aí, temperatura média de 30. Tá? O que eu tenho então? 420 menos, dividido, perdão, por 30 menos 13, né? Então eu vou ter 420 dividido por 17, né? 24,7. 24,7 é aproximadamente 25. Por que eu arredondo para cima? Porque eu tenho que fechar o dia, né, gente? Ele, no 24º dia vai fechar o ciclo da praga? Não, é no 25º dia. Ok? Então a gente coloca lá 25º dia. Então essa praga aqui, nessa temperatura, nessa região, vai ter um ciclo de vida de 25 dias. E se eu pegar essa mesma praga aqui numa temperatura mais amena, num local um pouco mais frio, 20 graus aí de temperatura média, como é que vai ser a conta? Mesma coisa, né? 420, que é a constante térmica, dividido por 20 menos 13. Então eu vou ter nesse momento aí 60 dias de ciclo de vida. Então essa praga, nesse local aqui, pode não ser problema, mas nesse local aqui ela pode ser problema. Como é que a gente faz essa estimativa? Bom, a gente faz essa estimativa pelo número de gerações. Como é que a gente calcula o número de gerações? O número de gerações é igual ao tempo dividido pelo ciclo. Que tempo é esse? É o tempo que eu quero medir. Pode ser um ano, normalmente o pessoal usa ano, mas também pode ser o ciclo da cultura. Vamos supor que seja aqui, ó, 120 dias, que é o ciclo da minha cultura que a gente está calculando aqui, e que essa praga está atacando essa cultura. Então, quero saber qual o número de gerações que eu vou ter dentro dessa cultura, para saber se eu preciso ou não me preocupar. Vamos pensar no climazinho quente, né? Tá? Clima quente aqui de 25 dias de ciclo. Então, 120 dividido por 25, eu vou ter aproximadamente 5 gerações dessa praga nessa cultura. A cochonilha, a gente sabe que tem espécies aí que chegam a colocar mais de 200 ovos por fêmea, né? Então, se a gente colocar aí esse número de 200 vezes 5 gerações, eu vou ter um problema sério dela no final, se eu não fizer o controle. Tá? E vamos pensar aqui agora na condição mais amena aqui, de 20 graus, onde eu tenho um ciclo de 60 dias. O que vai acontecer? Eu vou ter dois ciclos, né? Duas gerações
aí. Então, 2 gerações eu vou ter, no máximo, o número de ovos que uma fêmea põe em 2 gerações aí. Tá? Então, não vai ser uma praga tão problemática assim quanto nessa temperatura aqui. Tá? Isso vale para as outras pragas. Tá? E lembrando que, gente, normalmente, quando eu vou fazer a conta por dia, né, eu vou ter que ir somando dia a dia aqui, cada temperatura média do dia, né, que eu estou usando uma só, fixa, só para agilizar a aula, mas um dia a temperatura deu 29, outro deu 28, outro deu 30, outro deu 31. Então, cada conta eu vou ter que fazer com a temperatura dessa. E vou ter que ir diminuindo aqui o total até chegar em zero, para que eu consiga entender quantos dias é o ciclo da minha praga ou da minha cultura.